mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo. Acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. Dando o like, o YouTube irá mostrar esse vídeo para muito mais pessoas. Ajude-me a chegar a 250 inscritos. Você estará fazendo muito bem ao meu canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. E com você, amigo internauta. O tema de hoje é Jacó abençoa os filhos de José. Bom, todos sabemos a história de Jacó. Ao saber que o seu filho tinha sido morto ou sido comido por algum animal, Jacó, em seu coração, praticamente ele morreu um pouco. Todos os pais são assim. Mas José era um filho muito especial. E agora Deus deu o privilégio de ver o seu filho vivo novamente. Claro que isso encheu Jacó de esperança novamente e a certeza de que Deus era leal. Então, o que Jacó fez? Já próximo à sua morte, os seus olhos quase não viam mais, estava bem obscurecido, mandou chamar Jacó e ele queria abençoar os seus filhos. E no capítulo 48 de Gênesis, José estava morto no pensamento de Jacó. Jacó, para ele, José estava morto. E agora Deus o faz ver vivo, como já disse agora há pouco. E também Deus o fez ver até os filhos de José. Então, o que Jacó disse para José? Bom, agora os seus filhos, Manassés e Efraim, são meus, assim como Rúben e Simeão. Ou seja, no mesmo patamar, eles seriam príncipes em Israel. Não seriam só descendentes, mas eles ocupariam o mesmo lugar que foi de José. E continuava agora, logicamente, ao vê-lo, continuava sendo filho. Só que ele agora está dizendo que iria agregar mais 2 filhos à sua família. Então, agora, Manassés e Efraim iriam fazer parte da família de Jacó, diretamente dele. E o mais interessante é que, ao abençoar Manassés, que era o mais velho, Jacó deveria colocar a mão direita sobre ele e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim. Mas ele inverteu e colocou a mão direita na cabeça de Efraim, o mais novo, e a mão esquerda na cabeça de Manassés. E o interessante é que José interviu na história. José disse para seu pai: pai, não é assim. O mais velho é Manassés, o senhor tem que colocar a mão direita na cabeça de Manassés e a esquerda na cabeça de Efraim. O que José estava pensando? Que Jacó, pelo fato de não enxergar direito, ele estava enganado. Mas Jacó rebateu o seu filho, dizendo: não, José, eu sei o que estou fazendo. Manassés será uma grande nação, mas Efraim, o mais novo, será uma nação maior que a de Manassés. Então, a mão direita estava correta sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Não que o mais novo, ou melhor, não que o mais velho iria servir ao mais novo, não era esse o detalhe, mas que a nação de Efraim seria maior que a de Manassés. Quando os irmãos de José foram até ele para pedir perdão, conforme está em Gênesis 50, versículo 17, José lhes assegurou que não pretendia fazer nada contra eles de mal. Suas palavras, não tenham medo, conforme está em Gênesis 50, 19, são as mesmas palavras que Deus tinha usado para assegurar a Abraão o seu futuro, conforme está em Gênesis 15, versículo 1. Para aliviar a tensão, José os colocou no mesmo nível humano. Será que eu estou no lugar de Deus? Ou seja, ele estava dizendo para seus irmãos: eu sou humano como vocês, conforme está em Gênesis 50, 19. Jacó se dirigiu a Raquel com as mesmas palavras em resposta à sua queixa de não ter filhos.
conforme está em Gênesis 30, versículo 2. No entanto, para José, aquilo era a diferença, ou era diferente. Enquanto para Jacó essas palavras foram uma expressão de sua raiva, para José eles expressavam o seu amor por seus irmãos e eram destinados a superar suas preocupações. Quando José inesperadamente se referiu a Deus, sugeriu que o perdão divino estava envolvido no perdão humano. José até se referiu à traição de seus irmãos como o mecanismo desse perdão. Eles planejaram o mal, porém Deus os transformou em bem. Conforme está em Gênesis 50, versículo 20. O que seus irmãos fizeram, que reconheceram com certeza como mal, foi transformado para que se convertesse, ou melhor, se conservasse a vida de muita gente, conforme Gênesis 50, versículo 20. José não se contentou apenas em perdoar seus irmãos, mas tirou o sentimento de culpa deles, pois a atitude perversa deles se tornou em bem. Podia encarar José e confrontar o futuro. José lhes assegurou isso com as mesmas palavras que envolviam o futuro também. Não tenham medo, conforme Gênesis 50, 21, comparando logicamente com Gênesis 50, versículo 19. José concluiu prometendo que proveria para seus irmãos e os seus filhos, que eles não temessem, não ficassem com medo, que ele iria cuidar dos seus irmãos. O perdão, queridos, deixa eu fazer colocar entre parênteses aqui. Quando você pede perdão, não vai explicar, não tente dizer, se você não tem culpa, não tente se desculpar, dizendo, olha, eu não tive culpa. Não explique, só peça perdão. Isso incomoda aquele que deveria pedir perdão. Sabia disso? Quando você pede perdão sem você precisar ter que pedir, você incomoda o seu ofensor. E acredite, Deus abençoa muito mais a você. Não muito tempo depois da chegada deles, José trouxe também seu pai para ser apresentado a Faraó. E olha, ao sentir que a morte se aproximava, o patriarca Jacó mandou chamar José. Agora inverteu. Antes José mandou buscar o seu pai, agora o pai mandou chamar José. Um assunto importante exigia atenção. Os filhos de José deveriam ser incluídos com as devidas formalidades entre os filhos de Israel. José, vindo para o último encontro com seu pai, trouxe consigo Efraim e Manassés. O desejo de José era que aqueles que se unissem ao seu próprio povo, os seus dois filhos, logicamente, se unissem ao restante do seu povo. Manifestou sua fé na promessa da aliança, renunciando em favor de seus filhos a todas as honras que a corte do Egito oferecia. E tudo isso para ter um lugar entre as desprezadas tribos de pastores, às quais foram confiados os oráculos de Deus. Jacó afirmou, os seus dois filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Conforme está em Gênesis 48, versículo 5. Deviam ser adotados como seus e se tornar líderes de tribos ou das tribos distintas. Assim, um dos privilégios de primogenitura que Rúben havia perdido recairia sobre José, uma dupla porção em Israel. Você encontra isso no livro Patriarcas e Profetas, página 193. Ao se aproximarem os filhos de José, o patriarca os abraçou e beijou, colocando solenemente as mãos sobre a cabeça deles para abençoá-los. Então orou, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Conforme está em Gênesis 48, 15 e 16. Não havia mais aquele espírito de autodependência, nem confiança na astúcia e no poder humano. Deus tinha sido um mantenedor e apoio. Não havia queixa dos seus maus dias do passado. Ele não considerava mais suas provações.
e tristezas como coisas que haviam estado contra ele. A memória trazia somente a lembrança da misericórdia, a amorável bondade de Deus que com ele estiveram durante toda a sua peregrinação. Terminada a bênção, Jacó fez ao seu filho a seguinte afirmação, deixando às gerações futuras, durante longos anos de cativeiro e tristeza, o testemunho de sua fé. Eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais, conforme está em Gênesis 48, 21, e você encontra também no livro Patriarcas e Profetas, na página 193 e 194. A esperança de Israel foi incluída na promessa feita quando Abraão foi chamado, sendo posteriormente repetida várias vezes aos seus descendentes. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra, conforme está em Gênesis 12, 3. Ao ser desdobrado perante Abraão o plano de Deus para a redenção da humanidade, o sol da justiça brilhou em seu coração e as trevas que nele havia foram dissipadas. E quando o próprio Salvador andou entre os filhos dos homens e falou com eles, testemunhou aos judeus sobre a gloriosa esperança do patriarca, esperança de libertação por meio da vinda de um Redentor. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Cristo declarou, ele enviou esse dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Você encontra isso em João 8,56 e no livro Profetas e Reis, na página 398. Amigo, quando Jacó estava morrendo, ele poderia falar para José, eu acho que Deus não vai dar mais essa terra para nós. Olha onde nós estamos, no Egito. Como vamos voltar para Canaã? Mas não, ao contrário. Jacó olhou com os olhos da fé e ele afirmou para José, Deus visitará vocês aqui nesta terra e tirará vocês daqui e levarão de volta para a terra de seus pais, para a terra prometida. E então Jacó faleceu. José ficou com esta herança no seu coração. E acredite, José morreu antes de saírem do Egito. Mas José afirmou para os seus descendentes, não deixe os meus ossos na terra do Egito. Levem eles junto com vocês para a terra prometida. José acreditava que Deus iria prover ainda a terra prometida. E você, crê que Jesus vai voltar? Ah, mas Jesus não voltou, meus bisavós, meus avós, meus pais morreram crendo que ele já estaria próximo para voltar, mas não veio. Deixa eu afirmar uma coisa para vocês, amigos. Jesus está mais próximo para voltar hoje do que estivera para nossos tataravós, bisavós, bisavós e pais. Acredite, Jesus virá e não tardará. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. O Senhor prometeu que um dia Teu Filho viria de novo e Ele vai voltar. Nós cremos nisto. Portanto, derrame bênçãos sobre todos os meus ouvintes, Pai. Os amigos da Rádio Milênio e também os amigos internautas. Perdoe os nossos pecados e prepare-nos para este breve reencontro contigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais, enviando este vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de estudo, compartilhando em suas redes sociais. Ouça a rádio 24 horas por dia que fala de Deus. Vá na descrição e clique no link da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz e Maranhão. Adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem a Achará? Vale a pena. A história de uma mulher que se apegou a Deus e Deus lhe deu vitória, lhe deu sucesso e vai dar para você também. Na descrição estão os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Vale a pena. Adquira. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.